Olá, queridos alunos. Eu sou o professor Mário Jorge. Vamos retomar as nossas aulas sobre formação econômica brasileira? Hoje abordaremos os seguintes temas. Estaremos indo ao século XVIII falar sobre o ciclo da mineração, com suas características, transformações sociais, políticas e econômicas. Estaremos falando sobre um novo pensamento econômico surgido na Europa, o liberalismo econômico. Entraremos no século XIX com a vinda da família real portuguesa ao Brasil, assim como também os reflexos causados na economia e na política brasileira, e chegaremos ao início da industrialização através do surgimento de um visionário chamado José Irineu de Souza, o Barão de Mauá. Então vem comigo. O ciclo da mineração se deu no século XVIII e nós temos na figura do bandeirante um dos principais responsáveis por esse contexto. Eles foram os responsáveis por sair do Sudeste, principalmente da cidade de São Paulo, rumo ao centro do Brasil em busca das pedras e dos metais preciosos. A atividade mineradora se dava predominantemente em busca do ouro de aluvião, que era o ouro encontrado nos leitos dos rios e igarapés, através da extração feita por lavras e faiscação, através do uso da mão de obra escrava, com técnicas rudimentares, o que provocava o esgotamento muito rápido, por isso chamado de atividade nômade. Os tributos cobrados no período da mineração causaram certos problemas para a coroa portuguesa. Dentre as várias taxas e impostos, nós vamos citar duas aqui, as mais predominantes. A primeira era o quinto, que correspondia a 20% do ouro extraído, e a outra, a derrama, essa bem mais problemática porque determinava a autoridade real em possibilitar que os seus guardas adentrassem nas residências dos mineradores e retirassem peças, utensílios que cobrissem suas dívidas para com a coroa. Uma forma de fiscalização dessa atividade foram criadas as casas de fundição, que transformava o ouro em barras, o que facilitava tanto o controle quanto a taxação dos impostos. A sociedade no ciclo da mineração era predominantemente urbana, comercial e com uma grande mobilidade social. A pirâmide social era composta no ápice, ou na parte superior, os mineradores e as autoridades reais. Ao centro estavam os comerciantes e na base da pirâmide os escravos. O ciclo da mineração produziu várias consequências. Vamos citar três mais marcantes. Primeiro, o grande adensamento populacional gerado pela corrida do ouro lá na metrópole, lá em Portugal, fazendo com que a coroa portuguesa, inclusive, restringisse a vinda de mais pessoas para trabalhar aqui. Segundo, o desenvolvimento do país, que através da interligação das regiões cresceu bastante. E o terceiro foi justamente a mudança da capital de Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro em 1763. A crise e a decadência do ciclo da mineração se dá a partir da segunda metade do século XVIII, com o esgotamento das minas e, além disso, o surgimento ou ressurgimento das atividades agrícolas, com o algodão, charque, arroz, as drogas do sertão e o surgimento do café. Ainda no século XVIII, surge na Europa o liberalismo econômico, uma nova filosofia criada pelo médico francês François Quesnay, através da sua fisiocracia. A fisiocracia que fala que as atividades econômicas, assim como a vida, deveria seguir o curso natural, sem a intervenção do Estado. Dessa forma, ele prega que a agricultura seria a atividade muito mais importante do que a busca pelos metais preciosos. No início do século XIX, acontece um fato histórico que iria mudar para sempre a vida política, social e econômica do país, justamente a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Aqui chegando, Dom João VI tomou várias medidas, dentre elas o fim do Pacto Colonial com a abertura dos portos brasileiros às nações amigas, criação de estradas, reformas de portos, a criação do Banco do Brasil e o incentivo à industrialização no país. Com o incentivo à industrialização na metade do século XVIII, surge José Irineu Evangelista, comerciante, armador, banqueiro, político e principalmente um visionário. Dentre os vários empreendimentos do Barão de Mauá, nós temos o Banco Mauá, a Companhia de Iluminação e Gás do Rio de Janeiro, ferrovias, o estaleiro Ponta da Areia em Niterói e a Companhia de Navegação a Vapor do Amazonas.
Então, queridos alunos, nessa videoaula nós falamos sobre o ciclo da mineração, a chegada da família real portuguesa ao Brasil e sobre o José Irineu Evangelista, o Barão de Mauá. E na próxima aula estaremos falando sobre a economia do final do século XIX, com a chegada do ciclo do café, a importância, a imigração, a economia do século XX, do início do século XX, até a crise de 1929, com o seu reflexo na economia brasileira. Então, queridos alunos, continue estudando, pesquisando e aproveitando os nossos materiais no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Nos vemos na próxima aula. Até lá!